Olá, gente, tudo bom? Particularmente, eu acho que esse tema que a gente vai abordar agora, o mais legal de todos, tem a ver com preconceito linguístico, mas calma aí. Você já ouviu falar disso? Cara, se você não ouviu, aqui é o seu lugar. E já que aqui é o seu lugar, então você vai aprender um pouco sobre o preconceito linguístico no Brasil. Sem enrolação agora, o que é isso então? O preconceito linguístico pode ser definido como a discriminação contra os inúmeros modos de falar de uma língua, que aqui no nosso caso é a língua portuguesa. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, escuta só o que está escrito na contracapa do livro Preconceito Linguístico do Marcos Banho. Olha só. Disse que o brasileiro não sabe português e que português é muito difícil. Estes são alguns dos mitos que compõem um preconceito muito presente na cultura brasileira, o linguístico. Tudo por causa da confusão que se faz entre língua e gramática normativa, que não é a língua, mas só uma descrição parcial dela. Beleza, você ouviu isso e agora você me diz. Natália, você pode me explicar isso de uma forma mais clara? É claro que eu posso, cara, olha só. O que eu acabei de ler para vocês afirma, ao meu ver, três coisinhas. A primeira é: toda pessoa que cresce no Brasil sabe falar português. A segunda: o falante brasileiro não sente dificuldade de falar português. E a terceira: saber falar português não é saber a gramática que você aprende na escola. Se você não pegou todas, não tem problema não, porque a gente vai discutir agora essas afirmações. Para começar, então, eu quero que você reflita. Quem te ensinou a falar português? Foi sua mãe? Foi seu pai? Acho que nenhum dos dois. Na verdade, eu tenho certeza que não. Porque o ser humano não aprende formalmente a língua que é falada ao seu entorno. E o que eu quero dizer com isso é que você não precisou pegar um lápis e um caderno para aprender a língua portuguesa, que é falada no país em que você nasceu e cresceu. Você começou a falar normalmente, assim como qualquer criança começa a falar naturalmente a língua usada ao seu redor. Agora pensa comigo. Será que você fala bem português? Hum, sim, né? Por que você não falaria? Uma função primordial das línguas humanas é possibilitar a comunicação entre os indivíduos. E se você consegue se comunicar perfeitamente com seus amigos, seus professores, sua família, então você está falando bem. E ponto. Então, tudo que eu acabei de dizer leva a gente a concluir que, primeiro, toda pessoa que cresce no Brasil sabe falar português. Segundo, o falante brasileiro não sente dificuldade de falar português. Bom, depois de tudo que eu falei até agora, talvez exista dúvida quanto ao motivo de eu estar falando tudo isso. Porque talvez você tenha se esquecido que o nosso objetivo é abordar o preconceito que as pessoas têm em relação aos modos de falar do brasileiro. Então vamos ao ponto, galera. Uma coisa é a língua, o idioma. Outra coisa são as regras gramaticais que você aprende na escola, que estão nos livros. Então isso quer dizer que, quando alguém disser que fulano fala errado, fulano fala mal, você deve dizer assim, ó: Ei, ninguém fala errado. O errado pode ser para a gramática dos livros, mas não para a língua, porque todo mundo sabe falar o próprio idioma. E é bem isso mesmo, gente. Mas com isso, eu não estou querendo dizer que a gramática dos livros não tenha utilidade, porque ela tem, de fato. Nos documentos, por exemplo, se usa essa gramática. Se você vai fazer uma redação, você precisa escrever com essas regras gramaticais dos livros. Isso por quê? Porque elas funcionam como um modo de padronizar a escrita de documentos importantes, sabe? Mas não para padronizar o modo como falamos. Até porque, pensa só, a gente fala automaticamente, né? A gente não costuma a pensar em regras como as de plural ou concordância ao falar. Então, gente, o recado final é:
O certo e o errado na língua não existem. Esse certo e errado é um mito que se mantém há muito tempo. E um dos motivos da permanência desse mito é, como diz o autor Marcos Banho, claro, a confusão que se faz entre língua e gramática normativa, que é aquela dos livros. E essa confusão, gente, colabora para que exista o preconceito contra os diversos modos de falar, mais conhecido como o preconceito linguístico. Será que vocês entenderam? Será que vocês pegaram? Espero que sim, gente. Um beijo e até o próximo.